ideia hoje, meu plano de voo, é um plano de voo introdutório. E, portanto, eu tenho algumas facilidades e algumas dificuldades. As minhas facilidades estão em que eu não vou me aprofundar rigorosamente em nenhum desses pontos, porque eles serão detalhados ao longo do programa, mas a dificuldade a contrapartida disso, é lançar certas bases teóricas que permitam que vocês encarem esses institutos que vão examinar ao longo desse curso de uma maneira mais aprofundada. Então, portanto, eu quero lançar algumas sementes, eu quero edificar algumas questões, especialmente do ponto de vista teórico, que permita a vocês depois entenderem as transformações pelas quais tem passado a contratação administrativa. Hoje em dia nós nos deparamos com a contratação administrativa, vocês nos afazeres cotidianos relativos ao controle que exercem sobre todo o espectro das contratações públicas, em que haja tanto a figura do Estado quanto autarquias, empresas estatais, enfim, todo esse cosmo da administração direta e indireta em nível estadual, mas também compreender um pouco as próprias transformações pelas quais vem passando um pouco esse ambiente de contratação administrativa. A gente ainda está num momento um pouco de ruptura de paradigmas. Todos nós, me parece, fomos muito formados numa lógica de contrato em que a administração projetava sua necessidade diante de uma fase interna, orçamentava aquilo, deflagrava um edital de licitação, o particular aderia àquilo, executava aquilo, era fiscalizado, pago, garantia a entrega do fornecimento, enfim, que realizou em favor do ente público e a vida seguia. Hoje em dia nós estamos falando em coisas muito mais complexas do que isso. Nós temos visto empresas estatais celebrando joint ventures para explorar mercados novos, divulgar tecnologia, dispersar risco de capital. Tem sido muito mais revalorada a técnica da concessão de serviços públicos, latamente falando, porque evidentemente que num ambiente de escassez de recursos, a captação de recursos junto à iniciativa privada ela se faz importante, a capacidade do particular trazer um aporte técnico e financeiro em favor do Estado ela é importante, isso traz uma série de novos desafios e às vezes a nossa lógica tradicional de contratação ainda se pauta muito pela lei de licitações e aquela mecânica que todos nós conhecemos, que é quase como o Evangelho de São Mateus. Você levanta a Lei 8666, só falta proclamar que ali está um texto sagrado, ali está a verdade revelada, e nós fomos formados assim. Todos nós estamos, então, portanto, nesse ambiente de mudança de paradigma. Meu plano de voo é, num primeiro momento, falar um pouco nem de contratação administrativa, atividade econômica. Antes disso, eu vou me permitir uma introdução para falar um pouco de direito administrativo, latamente falando. Eu acho que, no fundo, se você tem um contexto de referência, se você tem uma certa imersão, se você tem um senso de continuidade, você consegue entender melhor por que nosso ambiente hoje é tão mutável em termos de relações contratuais e de relações de intervenção do Estado na ordem econômica. Por que aquilo que parecia simples, aquilo que parecia ser absolutamente submetido a uma gramática normativa muito estável, como a do Decreto-Lei 200, como a da Lei de Licitações, todos esses grandes corpos normativos que nós nos habituamos a trabalhar, como isso hoje em dia está muito estremecido, como aquelas grandes categorias dos livros de direito, às vezes não socorrem, e a gente precisa talvez um pouco entender o fenômeno da administração pública. Eu sempre gosto, é muito raro eu começar uma fala sobre direito administrativo sem chamar um pouco a atenção para essas circunstâncias. E aqui eu misturo um pouco de história, um pouco de economia, um pouco de direito, é uma aula um tanto quanto aberta nesse sentido. Feito isso, a gente vai começar a examinar a figura do serviço público. Por que ele é um objeto distinto para o direito? O que sobra da ideia de serviço público hoje? Como a gente tem discutido o serviço público de uma maneira muito diferente daquela que a gente discutia. Hoje na televisão, estava almoçando e estava lá a polêmica do Uber. Os taxistas têm uma visão sobre essa atividade econômica, os potenciais prestadores têm outra visão, e no fundo a gente não parou para pensar isso. A gente não está muito afeito à questão da evolução tecnológica, os serviços públicos em regime de concorrência. Tudo isso é um ambiente de desafio. E os desafios só se vencem a partir de uma atitude intelectual que seja uma atitude de desprendimento, uma atitude que diga, olha, eu sempre acreditei nisso, mas eu preciso, às vezes, examinar de novo as premissas, examinar de novo os raciocínios que me conduziram até aqui, para das duas uma, ou me convencer que eu continuo certo, isso é um resultado perfeitamente válido, ou dizer, não, em alguma coisa eu tenho que
atualizar e modificar o meu mindset. O jurista é uma criatura sob um certo ângulo paradoxal, porque a gente aprende a partir da tradição. A gente fala meia dúzia de frases em latim, a gente aprendeu isso na faculdade. Todo mundo, quando fala de cautelar, fala de fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Todos nós temos um cabedal de pequenas expressões latinas. Isso tudo só para mostrar como a tradição ocupa um papel central no direito. Só que o direito também está intimamente relacionado com o mundo, um mundo que se transforma. Eu desafio, enfim, aqueles que são da minha geração para as anteriores, como era o mundo antigamente. Como as coisas eram substancialmente distintas de como elas são hoje. Pensem que vocês têm mais tecnologia nos smartphones que usam do que a primeira missão que foi para a Lua. A capacidade de processamento de um celular é brutal, ela era inimaginável no passado num espaço tão pequeno. Os primeiros computadores, aqueles que viram os primeiros computadores chegarem, eram salas refrigeradas. Aquilo lá parecia, enfim, uma sala de comando de guerra, um monte de fio, um monte de luz piscando. Hoje em dia você vai em qualquer hipermercado, você compra um computador pronto que tem muito mais capacidade de processamento que aquilo. Isso, claro, que influencia no direito. É claro que nos balança nas nossas concepções. E, portanto, a gente tem que sempre tentar revisitar essas categorias fundamentais. Então, num primeiro momento, eu vou lançar algumas categorias básicas, eu vou examinar o serviço público nesse ambiente de desafio, um serviço público que já foi acusado de ter morrido algumas vezes, e ele nunca morre, mas ele sempre se reinventa. Ele sempre passa por algumas crises e sai diferente daquilo que ele entrou. A concepção originária de serviço público, aquela trazida pelos pais fundadores do direito administrativo francês, ela é completamente distinta daquilo que a gente tem desde um ponto de vista de referencial hoje, daquilo que a gente encontra no nosso sistema normativo. Por outro lado, fixado também um pouco dessas premissas, entender um pouco essa dicotomia, que é uma dicotomia tradicional em relação às questões, quando se analisa a ordem econômica na Constituição, da clivagem que existe entre as atividades econômicas privadas e as atividades econômicas em sentido estrito. Elas são, por um lado, sujeitas às lógicas que lhes são peculiares, a Constituição tem um certo corpo de regras que vai se aplicar a cada uma delas, mas elas têm uma série de zonas de interpenetração. O quanto isso hoje em dia faz sentido. Pensem como o serviço público hoje, muitas vezes, ele parece uma atividade econômica como outra qualquer. Muitas vezes. Do ponto de vista da tutela, por exemplo, do usuário. Um usuário de uma atividade econômica comum, que seja intensamente regulada, vamos falar em saúde suplementar, e o usuário do serviço público, se você olhar do ponto de vista dele, o nível de proteção que ele recebe do ordenamento jurídico às vezes é similar. Você dizer, não, o serviço público tem uma obrigação de continuidade, isso sempre teve lá. Eu consigo interromper um plano de saúde? Eu consigo interromper uma atividade essencial prestada a um particular, ainda que não seja um serviço público? Quer dizer, eu pretendo um pouco trazer esse referencial e um pouco discutir com vocês essas premissas críticas. Como eu dizia no início da minha fala, a minha grande preocupação com um público heterogêneo que está começando uma abordagem aprofundada para fazer uma repaginação dessas categorias é lançar algumas bases teóricas que permita, antes de mais nada, vocês serem ouvintes críticos, uma audiência que possa criticar e possa revisitar essas premissas. Então, portanto, eu me permiti exatamente sair um pouco desse ambiente, não vou ousar com vocês, tomar o tempo de vocês para ficar expondo o que diz o ordenamento jurídico brasileiro, se fosse para fazer isso todos vocês podiam ficar lendo a Constituição, as leis, enfim, mas trazer algumas ideias que, na minha modesta opinião, na minha avaliação unilateral, e eu preciso agora testar ela com vocês, podem um pouco parametrizar vocês, colocar vocês numa ordem de, ok, quais são as perguntas que eu tenho que me fazer? Dia desse eu discuti, enfim, sobre processo de educação e uma pessoa me disse uma coisa que na hora eu não atentei para todas as consequências daquilo, mas depois eu fiquei, essa é uma frase que é brilhante. Hoje em dia não adianta você saber as respostas estão aí. Deter um conhecimento por si só é algo de uma escassa valia. Hoje em dia, lembra, a gente tinha a enciclopédia Barça, eu ia fazer pesquisa, tinha Barça, um negócio Bordeaux que tomava prateleiras e prateleiras, vinha vendedor de Barça na tua casa, tal. Aquilo era o repositório do saber. Hoje em dia, qualquer coisa que você queira saber, você quer saber qual é a densidade específica do aço, você vai lá no Google e ele te diz isso.
Você quer saber o que é concreto ou protendido? Você vai lá e alguém vai estar lá, vários resultados, você pode ler um artigo científico. Esta é a maravilha. Portanto, o problema não são as respostas. As respostas estão aí, a informação está aí. O problema é saber fazer as perguntas. E para saber fazer as perguntas, a gente precisa voltar para as categorias fundamentais. A gente precisa se exigir com uma postura metodológica crítica de nós mesmos. Quer dizer, é aquele eterno teste de validade. Será que isso que eu sei porque alguém me contou, eu registrei isso como informação, e isso ficou como um dogma de fé para mim, ou não? Isso ainda continua aderente ao mundo tal qual ele se encontra hoje. Porque, volto a insistir, uma das grandes fantasias que nós temos quando ensinamos direito administrativo é ensinar um direito administrativo que se afirmou a partir de um modelo liberal, que sofreu uma revolução brutal com a emergência do Estado de bem-estar social, que depois foi sendo também paulatinamente posto a uma série de testes de validade com a crise do Estado social. E o direito administrativo hoje, que quer uma pauta social, muitas vezes não tem a capacidade do Estado gerenciar diretamente isso e, portanto, tem que criar uma série de articulações novas com a sociedade. Porque a relação entre o Estado e a sociedade é a mola mestra do direito administrativo e nenhum dos senhores há de me convencer, enfim, de que ela se continua se pondo nos mesmos termos que ela se dava no início do século XIX, quando começou o direito administrativo a ser tratado como uma matéria autônoma. E, portanto, a gente precisa ter um pouco desse desprendimento. Eu estou basicamente fazendo um convite a todos os senhores, com uma aula inaugural do curso, é que vocês se desafiem. Tente dialogar com as opiniões com as quais vocês não concordam. Na pior das hipóteses, as tuas opiniões vão ficar de maneira muito reforçada, as tuas convicções vão resultar desse processo dialético. Portanto, se você não testa as tuas premissas, se você sempre repete as mesmas coisas, o fato é que você vai ficar imóvel. E por mais que o direito venda uma aura de imutabilidade, desde os tempos imemoriais a gente fala de fumus boniuris, na verdade não, as coisas estão mudando. Hoje em dia não tem nem mais diferença entre tutela cautelar e tutela satisfativa. O código está mais ou menos unificando tudo isso. Paciência, a gente tem que revisitar essas coisas. E feito então essa nota preambular, vamos tentar um pouco dar contornos um pouco mais efetivos a isso que eu quero trazer para vocês. Bom, eu vou começar talvez no segundo ato da história do direito administrativo, e isso tem uma razão de ser. O serviço público não nasce com o direito administrativo. O direito administrativo, na sua origem, ele surge primeiro como uma caixa de reprodução do antigo regime, daquele regime que foi posto abaixo pela Revolução Francesa e depois por todas as revoluções liberais que foram havendo na Europa. Elas geraram o direito administrativo, mas o direito administrativo, num primeiro momento, se ocupava, primeiro, de um Estado que vivia verdadeiramente o ideário liberal de que a administração, na verdade, não tinha que ingerir na vida das pessoas. E, portanto, a administração pública não se colocava nenhuma responsabilidade prestacional direta. Todos nós sabemos que a administração tem, claro que isso pautado pela legalidade, que é uma conquista liberal, a capacidade de, debaixo da lei, restringir os excessos de liberdade, ou seja, a liberdade e também um direito fundamental que é o patrimônio, com vistas à proteção do interesse coletivo. Então, portanto, eu tinha um direito administrativo que atuava muito pouco, um direito administrativo que era quase que tímido na sua atuação, mas quando atuava mediante expedientes da autoridade. Quer ver como vocês sabem disso? Quando você pensa em ato administrativo, você associa à manifestação da atuação da administração uma série de requisitos que transformam, que traduzem essa relação de autoridade quando a administração se manifesta. E, portanto, você diz, não, o que faz o ato administrativo autônomo em relação aos outros atos jurídicos é que a administração pode unilateralmente valer-se das suas próprias razões, algo que no mundo particular, em regra, nós não encontramos. Isso está lá, está guardado nos escaninhos da cabeça de vocês, de quando vocês estudaram direito administrativo, vocês associaram isso às manifestações da administração pública. Isso é verdade para toda manifestação de função administrativa que se expressa a partir de um ato? Não. Eu tenho uma série de atos administrativos que ampliam direitos. O cidadão requer uma pensão a que ele tem direito. Este ato dá algo a mais, não é um ato, para usar uma terminologia doutrinária, um ato ablativo, um ato que corte direitos, mas é um ato que acresce direitos, constitui direitos. E, portanto, veja, só estou usando esse elemento
para dar uma pincelada de como essa ideia de um direito administrativo surge como um direito de autoridade, ela é absolutamente verdadeira. Claro que isso não quer dizer que você não tivesse uma proteção muito focada na ideia do indivíduo, porque nós estamos no ambiente liberal. O indivíduo, portanto, tinha uma esfera de direitos inalienáveis, isso é uma conquista civilizacional absolutamente importante, tanto que a gente discute ela até hoje. O Supremo diz que pode começar a executar a pena antes do trânsito em julgado e as pessoas vão dizer, olha, a gente está regredindo em termos de direitos fundamentais. Não vou entrar na seara de direito penal porque eu vou passar vergonha, direito penal não é uma das minhas áreas de expertise, mas fato é que isto demonstra que o liberalismo afirmou uma esfera de direitos que é comum a todos os indivíduos. E, portanto, ele teria uma esfera juridicamente protegida em relação às quais o Estado, e também, por consequência, a administração pública, não poderia tolher. Mas, toda vez que houvesse um excesso, o direito administrativo compareceria autoritariamente para reprimir isso, e o binômio explicativo disso é exatamente a figura do ato administrativo e uma categoria geral, que é o poder de polícia. A gente trabalhava originalmente o direito administrativo a partir dessas premissas. Mas essas premissas, rapidamente, esse tecido sociológico que estava na base desse tipo de raciocínio, rapidamente foi evoluindo. E aquela crença quase ingênua do liberalismo, que as pessoas largadas à sua própria sorte, elas sempre atingiriam o que é melhor para todas, como se atuasse, assim como na economia, uma mão invisível que tutelasse esses interesses, isso se mostrou em vários pontos inconvenientes. Primeiro, começou a haver uma intensificação de processos de concentração de poder de mercado. E esses poderes de mercado precisavam, de alguma maneira, ser contrabalanceados. Direito do trabalho, por exemplo, tem exatamente esse mote. Aqueles que tiveram a tristeza de estudar direito do trabalho, eu sempre brinco de direito do trabalho porque eu não gosto de direito do trabalho, se vocês gostarem de direito do trabalho, me perdoem, mas eu não consigo ver muita graça nisso. Mas o fato é que aqueles que estudaram direito do trabalho sempre vão ver esta questão de que, no fundo, o direito do trabalho existe para proteger uma relação que é economicamente desigual, ou uma série de outros controles. E o fato é que a administração é chamada, portanto, a reparar essas situações, que são situações de inadequação da liberdade. E a administração começa, então, a entrar cada vez mais na vida das pessoas. Para usar uma metáfora de um administrativista francês famoso, que é o Jean Rivero, ele diz, em algum momento, do berço à sepultura, o direito administrativo cobria todo o espectro da vida, porque desde das instituições de saúde, onde a pessoa nasceria, até a regulamentação do sistema funerário, tudo isso estaria coberto pelo direito administrativo. E, portanto, o direito administrativo começa a estar presente na vida das pessoas sob um ângulo que nós chamaríamos prestacional. A administração que antes era basicamente uma administração que restringia direitos que eram exercidos de maneira excessiva, agora ela começa a se ocupar de fazer chegar serviço público em relação às pessoas que dependem da administração pública. Ela começa, portanto, a ter uma relação de prestar coisas em favor da sociedade. Bom, como o nosso direito é um direito de matriz continental europeia, você também tem um fato histórico que é absolutamente relevante para a história do mundo, que é a emergência do cenário das guerras mundiais. Você tem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que solapam, dentre diversas coisas, também as últimas ingenuidades liberais do mundo. Aquela Belle Époque, de qual falam os historiadores, ela é sepultada nesse instante. Porque suportar um esforço de guerra não é algo que se possa fazer num ambiente liberal. É evidente, portanto, que a administração pública vai precisar, nesse ambiente, organizar os fatores de produção para que não falte aço, para que não falte borracha, para que não falte combustível e todos esses insumos que eram necessários a sustentar os esforços de guerra. Qualquer um de vocês que goste um pouco de história militar, acaba, quando estuda um pouco de história militar, percebendo que, no fundo, a guerra nada mais é do que um esforço logístico. Aquela tropa que fizer com maior velocidade os implementos necessários à guerra chegarem no lugar certo, no timing certo, provavelmente vai ganhar. Se você pega os números, por exemplo, da campanha nazista oriental, ou seja, a invasão da União Soviética, você coloca
os insumos militares. A Alemanha começa com uma diferença brutal de insumos militares em relação ao Exército Vermelho e depois essa curva ela se inverte. E claro que os alemães são empurrados de volta para Berlim. Enfim, vocês conhecem a história. Basicamente, só estou colocando isso para colocar um cenário em que a administração pública começou a ter que lidar com organizar fatores de produção, prestar coisas valorativas, trazer pautas axiológicas para a sociedade, um Estado que já não é mais neutro em relação aos valores sociais, mas ele quer promover valores sociais. Pensem como não só o direito administrativo mudou, todo o direito mudou. Pense, por exemplo, no direito privado. O direito privado afirmava aquela questão da autonomia contratual, pacta sunt servanda, os contratos são bilaterais, ninguém pode ser obrigado a cumprir aquilo que não contratou. E aí você tem, nesse momento, a repaginação do contrato. Começa a ver aquilo de dirigismo contratual em que as leis vão dizer, olha, você não pode contratar certas coisas dessa maneira. Não pode, você não pode ter a capacidade de contratar contrariamente a interesses que são normativamente protegidos. E, portanto, essa liberdade de contratar ela é absolutamente restrita. A ideia de função social, a ideia de que a propriedade obriga não só o proprietário que pode gozar, usar, fruir e até abusar da coisa, se dizia, não só tem essa relação do proprietário com a coisa e da coisa com todas as outras, que é a natureza erga omnes do direito, mas ele tem obrigações positivas para com a sociedade. Ele tem que dar uma destinação conforme as expectativas da sociedade para aquele bem. Isso começa também nesse ambiente. Isso tudo para mostrar que o direito vai transformando e é evidente que a administração pública se alterou brutalmente. Eu costumo brincar em sala de aula que isso aqui é um novo Big Bang da coisa. E, portanto, a gente começa a ter exatamente a modificação dessas estruturas jurídicas, as quais a administração pública é uma dentre várias. E aí a gente começa a ter que trabalhar com uma série de novos conceitos que não são mais capazes de serem explicados com aquele ferramental jurídico liberal que estava associado ao direito administrativo na sua origem. É célebre dentro dos administrativistas uma advertência do Otto Meyer, que é um autor alemão e, portanto, profundamente influenciado pela escola alemã da jurisprudência dos conceitos, a pandectística, a ideia de que você conseguiria gerar um sistema jurídico absolutamente organizado a partir de ideias em que grandes conceitos dão origem a conceitos menores e o direito faz quase que uma mecânica celeste perfeita, que era o mito desse direito, desta matriz pandectista. Pois bem, o Otto Meyer tem uma frase que é impactante que diz, olha, o direito constitucional passa e o direito administrativo fica, porque o direito administrativo nada mais é do que uma racionalização do exercício do poder. Ele nada mais é do que uma ferramenta e, portanto, ele poderia servir diversas revoluções políticas, ele seria neutro em relação à política e ele persistiria. E depois tem um texto recente, que é do professor Gomes Canotilha, que todos os senhores conhecem, quando menos de nome, que diz o direito constitucional passa e o direito administrativo passa também. O direito administrativo, evidentemente, que ele vai ter que se manter aderente ao substrato daquela questão, que é uma questão que é tola, ela é quase ingênua, mas a gente raramente formula ela em voz alta, que é o direito administrativo, no fundo, nada mais é do que uma caixa de ressonância dos interesses do Estado. E os interesses do Estado, hoje em dia, todos nós sabemos, que são absolutamente feitos numa dinâmica plural, em que o processo político ele é influenciado por grupos de interesse das mais diversas ordens, dentro do parlamento e fora do parlamento, o que as ruas dizem, qual é a expectativa, quais são os grupos de pressão, quais são as forças capazes de atuarem. Aquele parlamento liberal, que era um parlamento de notáveis, que eram garantido pelo voto censitário, todas essas questões, isso morreu com o liberalismo. O parlamento hoje em dia é o que pode ser que seja. A gente fala da lei, não, a lei é racional, a lei é quase que uma razão objetiva do Estado. E, portanto, a lei é genérica, ela é abstrata, ela não contém falhas, o direito se auto-integra a partir de processos de integração de lacunas. Todos vocês viram isso na faculdade, eu vi isso na faculdade. Mas, hoje, você daria este valor transcendental à lei ou você sabe que a lei, no fundo, é um encontro de pressões possíveis? Muitas vezes as leis nem sequer têm um consenso óbvio e empurram isso para a administração pública. Como a gente não consegue decidir no parlamento o que a gente quer de verdade, porque tem os mais variados matizes intelectuais,
as mais variadas concepções de mundo. Você tem um parlamento que tem Jean Willis e tem Bolsonaro, que você tem representantes do movimento sem terra, você tem representantes do agronegócio, e tudo isso é a pluralidade que tem que estar lá representada, e é assim mesmo. Agora, o produto legislativo disso, muitas vezes não tem um consenso possível. Aí a gente devolve essa questão de como é que vão ser arbitrados esses conflitos para o pobre do administrador público, que é colocado quase como um super-herói. Assim, ó, vá lá e resolva tudo. A Constituição diz que todos têm direito a tudo. Então, resolva isso. E o administrador se dá conta de que os recursos são escassos, as possibilidades de agir são controladas pela política de maneiras formais e informais. E tudo isso vira o direito administrativo. A gente sempre põe o tônus hoje em dia no ativismo judiciário. Os juízes, sentindo a necessidade, muitas vezes, dar uma reação a essa complexidade, que fazem? Eles, por vezes, resolvem colmatar isso, suprir essas omissões, resolvem prover mandados de injunção. A própria evolução do mandado de injunção é interessante nesse sentido, né? No primeiro momento, o Supremo dizia não posso fazer as vezes do legislador positivo, mas para alguns casos diz não. Essa omissão já tem aqui mais de 20 anos e agora não dá mais para a gente ficar inerte. A gente já advertiu o Congresso que ele está em mora com esse tema todas as vezes possíveis, agora a gente vai estabelecer um cabedal de regras para efetivar um direito fundamental. Mas isso que acontece no judiciário não é diferente do que acontece na administração pública, talvez com menos glamour, com menos pompa e com menos lumen, mas acontece igual. Isso quer dizer que o administrador público ele tem uma situação absolutamente complexa perante o direito. A gente não percebe isso, mas é na administração pública que as pessoas muitas vezes depositam suas esperanças. É a administração pública que tem que dar escola, que tem que dar saúde, que tem que dar transporte, que tem que prover saneamento. São responsabilidades absolutamente graves para a sociedade. E, portanto, o direito administrativo, vendo-se com isso, tem que se sair com uma série, uma multiplicidade de fatores. Por que eu estou falando disso? Porque o serviço público é a primeira tentativa de teorizar isso. E primeiro, e a gente vai ver isso na sequência, é uma tentativa, num primeiro instante, basicamente teórica para resolver um problema de competência de quem deve conhecer cada um dos litígios dentro de uma estrutura binária como é a francesa. E depois a gente foi dizendo que o serviço público, na verdade, é uma categoria, se não a definidora do direito administrativo, definidora de uma grande parcela da atuação administrativa. Mas por que eu estou falando isso? Enfim, por que eu estou revisitando esses temas? Por conta da necessidade de nós percebermos, toda vez que nós vamos lidar com o direito administrativo, que no fundo, a administração pública é um ente abstrato que se depara com a necessidade premente de satisfazer interesses da coletividade. Claro, isso é uma fórmula verbal, pode caber qualquer coisa dentro dessa fórmula verbal, mas o que eu quero que vocês notem é a atividade administrativa ela é necessariamente uma atividade complexa. E ela não é mais complexa ou menos complexa por conta de elementos intrínsecos a ela. Ela é sim complexa por força do fato de nossa sociedade ser absolutamente complexa. E mais do que isso, né, nós lidamos com questões que são questões de escassez de recursos. Esse Tribunal de Contas, como todos os outros tribunais de contas, tem uma missão muito relevante do ponto de vista constitucional, que é, eu sou o fiscal das questões orçamentárias, porque não adianta você coalhar o texto constitucional de direitos fundamentais se na hora de você efetivá-los não existe a capacidade material de você fazer aquilo ser implementado. Isso são promessas retóricas, elas valem muito mais para influenciar discursos retóricos do que para melhorar o mundo tal qual ele é. E, portanto, se você não tem uma preocupação orçamentária de entender como essas questões vão de fato funcionar, ou proteger o erário como um elemento que é extremamente vinculado a essas circunstâncias, nós vamos ter grandes problemas. Então, dito isso, enfim, essas constituições que eram constituições que tinham programas de atuação minimalistas, se querem um exemplo vivo disso, veja a Constituição americana. Ela ainda tem esse espírito liberal, mas ela é de 1776. We the people. E é uma Constituição que basicamente se preocupa em limitar o poder. Não tem nada de outra coisa senão estrutura federativa e limites do poder. Qual é a estrutura do branch, do executive branch, quais são as atribuições de cada um deles, mas é algo absolutamente sintético. Essas constituições liberais, na Europa, pelo menos, elas foram todas sendo postas abaixo. Existe uma experiência interessante da Constituição Mexicana de 1917, mas a mais célebre é a Constituição de Weimar, de 22, que vai trazer um capítulo daquilo que convencionou se chamar de
Constituição Econômica. O que vem a ser a Constituição Econômica? Exatamente a pretensão de que as relações estatais, o Estado como ente coletivo, ele tem certas pretensões a serem exercidas diante de como funciona a economia. Que a economia não é um campo alheio ao Estado, que a economia não é um campo que esteja para além das possibilidades do Estado atuar, mas sim o Estado tem uma capacidade de direcionar. E a grande disposição que é célebre relativa à Constituição de Weimar é exatamente que a propriedade obriga. Pesados, a gente terminou o primeiro bloco, eu sempre falei muito mais do que o meu esquema sugeriria. Esse esquema, na verdade, olhem ele sempre como um highlights, mas não vou ficar lendo o que eu escrevi para vocês. É basicamente para você tentar acompanhar um fio de raciocínio.